pois, a minha salvação. Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação, e direis graças ao Senhor. Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação, e direis
nos diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não me permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui um Deus que nos guarda, um Deus que nós vemos aqui que temos um Deus que cuida dos seus, né? Que cuida dos seus servos, cuida daqueles que o buscam, né? Nós vemos aqui também, irmãos, que o salmista, aqui no capítulo 1, ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Quer dizer, se ele eleva os olhos, quer dizer que ele estava ali embaixo, abaixo. Com certeza o salmista estava no vale, né? Estava passando por alguma necessidade, algum problema. Ele disse que eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele sabia de onde vinha o socorro dele. Amém. Porque ele era o céu de Deus, e ele, naquele momento crucial que ele estava passando, ele levantou os olhos. Que naquele momento crucial que o salmista estava passando, que ele estava passando por aquele vale, certo? Ele olhou para o Senhor que vem, de onde provém o socorro dele. Há momentos em nossas vidas, meus irmãos, que é somente nós e Deus, não é mais ninguém. Nós temos um conforto daquele que nos ama, certo? Temos conforto daquele que nos rodeia, mas há momentos, apesar desse conforto, é somente nós e Deus, né? Lembro-me de certa feita, que quando eu estava no hospital, ainda porque eu tive uma lesão medular causada por um vírus da ectossomose, e no começo os médicos suspeitaram que era uma Guillain-Barré. A Guillain-Barré, porque começou uma dormência nos meus pés, de vir de baixo para cima. Ele disse: olha, se for a Guillain-Barré, isso eu soube depois. Chegou aqui no peito, acabou-se, morreu, né? E eu já, puxa vida, teve uma hora que foi somente eu e Deus naquele hospital. Teve uma hora que meu Deus, me perdoa, pedi perdão pelas minhas faltas, sempre em minhas orações, né? Que eu tenho sempre importante. Eu sei, aí nessa hora, é aquela hora que a gente passa, a vida toda da gente passa ali, né, pela frente da gente, e eu só lamentei de não ver, ali naquela hora eu já estava praticamente me despedindo de tudo, mas Deus me deu uma nova chance, né, para continuar a vida, né? Não era Guillain-Barré, né, foi somente a lesão, né, mas há momentos cruciais em nossa vida, meu irmão, que é somente nós ali. Aquele que nós devemos nos apegar. E em tudo, irmãos, em tudo devemos dar graça a Deus. Em tudo devemos ser gratos. Em tudo devemos louvar ao Senhor. Por quê? Porque nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Nós sabemos de onde vem aquele que provém tudo em nossas vidas. E aquele que provém tudo para nós é o Senhor. O que nós podemos, nós como seres humanos, nós muitas vezes nos desesperamos. Muitas vezes perguntamos a Deus por quê, fazemos uma série de indagações, né, por certos momentos da nossa vida, mas tudo Deus deu um propósito para a nossa vida, né? Até mesmo Deus nos levar para o nosso hospital, né, como aconteceu com o irmão Manuel, como aconteceu comigo. Não sei se algum dos outros irmãos já tiveram a sua oportunidade de estar em hospital, né? Ou seja, como uma coisa é você está lá fazendo uma visita, e outra coisa é você estar lá como paciente, né? É outra coisa, né? É outra coisa totalmente diferente, né? E irmãos, e ali nós meditamos, nós vemos a vida de outras pessoas que estão ali, pessoas perdendo vida, pessoas sendo curadas, saindo para os seus lares, né? Mas pessoas que passaram pelo vale, né? Mas quantos não são desses, meu irmão, que estão com as suas vidas, que uns em desespero, uns estão ali, estão desamparados, certo? Outros pensam que estão amparados espiritualmente, mas não estão, né? Porque
se socorrem em outros deuses, mas não o Deus que nos fala a palavra, né? Mas nós temos que ser grato a este Deus, né? Como diz aqui, o Senhor quem te guarda, né? O sol não te molestará, nem a noite, né? O Senhor nos guardará de todo mal. Quer dizer, isso não quer dizer, meu irmão, que nós um dia venhamos a passar pelo vale. Porque aqui o salmista, ele estava no vale. Ele estava embaixo, ele estava prestando socorro, né? Isso aí, nós não somos isentos de passar por certas situações em nossas vidas. Mas o que é bom daqueles que servem ao Senhor, né? É que eles sabem passar por esses momentos louvando ao Senhor, né? Adorando a Deus e louvando ao Senhor. Eu, quando voltei para casa nesse meu problema, a minha mãe e meus irmãos ficavam inconformados. Como é que pode o Jefferson mais religioso do que os outros, né? Serve a Deus, né? Tanto que está a igreja, aquele negócio todo, né? E acontecer isso com ele, meu irmão. Deus mandou sol e chuva para justos e ímpios, né? Não vem ao caso não. Nós estamos aqui, nós somos sujeitos a qualquer tipo de intempérie, né? Mas, engraçado, que esse estava inconformado e teve uma hora que eu vivi tendo que fortalecer eles. Em vez dele estar, né, me fortalecendo para que eu pudesse, né, talvez ele passando por aqui, quem estava sentindo a dor era eu, quem estava gemendo era eu, né? Mas eles que estavam gemendo mais do que eu, e eu tive que estar ali, mãe, né, assim, e tal, vamos orar e tal, aquele negócio todo, né? Para alegrar o espírito deles, né? É assim, irmãos. Essa palavra ia deixar muito sou grato aqui, essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, né? Junto com o nosso irmão Emanuel. Louvamos a Deus pela sua recuperação, né? Pela vida dele, que o mais breve possível, meu irmão, você possa voltar ao convívio da igreja. Mas se você não for lá, a gente vem aqui como vem hoje. Né? Se quiser que a gente venha a outra semana, a gente vem toda semana fazer aqui, né? A reunião. O bom desse nosso convívio, da igreja, vivemos a igreja, é isso, porque nós somos flexíveis. Não é o local, né? Mas sim o povo de Deus, né? A igreja não é um prédio, mas a igreja são os irmãos reunidos, né? E o local não importa, seja aqui, seja na casa do irmão Marcos, seja na casa da minha casa, seja na casa do irmão Mendes, seja na casa de qualquer um dos irmãos que for, né? Nós estaremos sempre louvando ao Senhor. Amém, né? Amém. Eu queria rapidinho, tem uma passagem, antes de ler, eu fiquei feliz pela presença do irmão Antônio, está conosco, o Valil também, né? É sempre bom diante dos irmãos estarmos aqui comunhando diante do Senhor. Eu queria ler uma passagem um pouco mais conhecida, se encontra em Roma, no capítulo 15, quando o Senhor se apresenta como uma videira verdadeira. Ele diz, Roma capítulo 15: Eu sou a videira verdadeira. Meu pai, o lavrador. O lavrar em mim que não dá fruto, tira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Nós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém. Louvado seja o Senhor. O Senhor é a videira. Nós somos simplesmente as varas que fomos enxertados no Senhor. Precisamos estar no Senhor para que possamos receber do Senhor o vigor, a vida, para podermos caminhar e frutificar. Interessante, irmãos, que o Senhor diz aqui que toda vara em mim que não dá fruto, tira. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais ainda. Esse é o trabalhar do Senhor. Vou ler novamente. Toda vara em mim que não dá fruto,
atira e limpa. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Interessante que o Senhor ele trabalha de forma graciosa para com aqueles que Ele chamou, aqueles que foi a Ele, e vice-versa. Então esse trabalhar do Senhor, esse podar do Senhor, não é fácil. Nós sabemos que na poda há sofrimento, há um corte, né? Se faz um corte, e em todo corte há sofrimento. E não é fácil, na verdade, na nossa caminhada, mesmo estando na videira, precisamos ser podados. Precisamos ser limpos. E o Senhor é que limpa. Nós não temos capacidade de nos limpar. Somente o Senhor tem o poder e a capacidade de nos limpar. Por isso que Ele cuida daqueles que estão enxertados nele. Muitas vezes nós sentimos até uma palavra de conselho, uma palavra exortativa, e muitas vezes que não nos agrada, e que nós não gostamos, que nós não queríamos ouvir aquele falar. Mas é o trabalhar do Senhor, é o Senhor podando as suas varas, é o Senhor tratando conosco para nos edificar mais ainda, para nos encher, para que nós possamos frutificar mais ainda. Porque quando aquele galho está começando a perder a seiva, a perder o vigor, o frescor, o Senhor vem, limpa, vai podando, vai cortando. E esse cortar, na maioria das vezes, produz sofrimento. É interessante que aqui em Ezequiel, no capítulo 19, Oh, Deus. existe uma passagem muito interessante, no verso 10, que diz: tua mãe era como uma videira, na tua quietação, plantada à borda das águas, ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das lutas. Tinha varas fortes para cetro de dominador. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi visto na sua altura uma multidão dos seus filhos. 19:10. Nós vemos aqui a força do frescor do Senhor, a força do Senhor, o cuidado do Senhor. Vamos ler novamente. Tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para cetro de dominadores. E levou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi visto na sua altura como a multidão dos seus ramos. Amém. Irmãos, nós naquela reunião que tivemos lá no Tapuã, nós estávamos falando sobre a igreja, sobre a vida da igreja, o cidadão que nos acolheu, que nos recebeu, ele muito participativo, mas de certa forma muito questionador. De certa forma nos questionava em alguns pontos com relação à igreja. E como ele entendeu a igreja, porque o Senhor, ele tem trabalhado de forma preciosa nesses últimos tempos, revelando a sua igreja aos irmãos. Mas na verdade nós dizemos assim a igreja, mas na verdade eles têm realmente visto o que é a instituição. O que é a instituição? Que a instituição tem se tornado para eles. E muitos irmãos conseguem ver a instituição claramente, porque ela é uma meretriz. E é fácil de perceber. Mas a igreja é algo diferente. Muitos de nós percebemos a instituição, saímos da instituição, porque a instituição não está na videira. Ela é algo à parte, criado pelo homem.
vê a instituição e os males que ela tem causado, que ela tem enganado, que ela tem seduzido, que ela tem distanciado da verdade, da palavra do Senhor, é muito fácil, é óbvio, é claro. Porém, entender o que é a igreja, aí é outra coisa. Ver a igreja como corpo do Senhor, ver a igreja como sendo e como tendo a mente do Senhor, como andando nas pisadas do Senhor, aí é outra coisa, bem diferente. E nessa questão foi colocado lá a questão de liderança, né? O irmão falou a princípio, não, é que muitas pessoas pensam que a vida da igreja é simplesmente algo sem governo, como se fosse algo à toa. Mas é um governo forte, poderoso, e é o governo do Senhor. Mas muitos querem um figurão, aquela pessoa importante, imponente ali, que possa os representar. Isso é algo da natureza do homem, da natureza do mundo, e não do Senhor. Só Ele é a videira verdadeira, nós somos simplesmente os ramos. E interessante que nessa passagem ele mostra um cetro de videira. Nós sabemos que o cetro representa, ele é um artefato que todo rei, todo príncipe ou conquistador soberano usava o cetro. O cetro representava o poder do seu domínio, do seu governo, a força do seu governo. E aqui nós vemos o profeta Ezequiel falando de um cetro. E esse cetro produzia varas fortes para cetro de dominadores. Ou seja, uma videira que produzia varas para cetro de dominadores. Agora imagine aí, uma videira os irmãos sabem como que é uma videira, é um pé de uva. Será que tem varas que sejam fortes e que sejam bonitas, retas, linhas, para que se façam certo? Pelo contrário, a videira, os seus ramos são todos tortos, oblíquos, não tem nada retinho, bonitinho como o cedro, como outro tipo de madeira, a cerejeira e outras madeiras nobres. Fazer cetro de videira, aí é onde entra a questão do Senhor, usando aqueles a quem o Senhor chamou para servir na igreja, para cuidar dos irmãos, para suprir os irmãos através dessa videira, através do poder e da vida dessa videira. É o poder que vem do Senhor, é o governo do Senhor na igreja, sem precisar de um grande líder ou de um líder para dominar os irmãos. Tem tomada por aqui, ué. Mas o próprio Senhor, de forma misteriosa, Ele lidera a sua igreja. Ele lidera através do corpo, porque Ele é o cabeça. E nós somos o corpo. Mas o cetro de videira não é um cetro de ferro, como nós vemos nas instituições. Isso é muito fácil ver na instituição. O cetro é de ferro. É como diz aqui em Apocalipse no capítulo 2, fala e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Ou seja, com vara de ferro, ou em outras traduções nós podemos ver cetro de ferro. Esse é o poder e a força. Aquilo que diz respeito ao futuro, sim, será com vara de ferro, com cetro de ferro. Mas na igreja não. O cetro é de videira, o cetro vem da videira. Até o próprio nome já tem a ver com a vida, né? Videira, já nos remete ao sentido da palavra de vida. E o governo da igreja, que na igreja o governo vem através desse cetro de videira, que não é algo formoso, que não é algo bonito, vistoso. Você imagina você pegar um galho de videira e fazer um cetro, né? Quem já viu um cetro aqui? Alguém já viu um cetro?
nem que seja nos filmes, Tá. né? Já viram como é um cetro, é um artefato de madeira, um bastão assim, e os reis seguravam no seu trono. E na igreja, somente aqueles que estão na videira, recebendo a vida de Deus, podem realmente receber de Deus a capacidade de servir, não é de dominar. Porque na igreja, ele diz, aquele que domina entre vós, né? ou seja, aquele que governa entre vós, seja como quem serve. E é isso que eu queria falar lá, mas não tive tempo, hoje estou falando aqui. E na igreja, aquele que governa, governa com cetro de videira, e provém da vida do Senhor, e não do nosso querer, da nossa própria e deliberada vontade, mas sim da vida de Deus. Então, que nós possamos entender, irmãos, que a igreja não é uma anarquia, a igreja tem governo, tem um grande líder, mas nós infelizmente fomos ensinados, e hoje nós vemos dentro do sistema religioso que tem um cidadão tal que é escolhido para ser o líder da igreja. Isso é uma usurpação. Usurpar é tomar por força aquilo que é de direito do Espírito Santo, que é de direito do Senhor. E aquele que governa, seja como quem serve. Não é para ser visto, é para ter total nulidade, é para que o Senhor seja visto, é para que a vida do Senhor possa fluir, é para que a vida do Senhor possa reinar, e não a vida do homem. Por isso que o cetro é um cetro de videira. E se alguém não está na videira, esse não tem vida, muito menos capacidade para servir na vida da igreja. Que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos estar na videira. E que nós possamos tomar, cada um de nós, o cetro de videira. Não é? E não esperar que alguém tome o cetro e vá na frente, lá para a metrópole. Mas vamos, meu irmão. Não espere por ninguém. Vá. Porque nós somos, cada um de nós, chamados para sermos ministros de um Novo Testamento. Nós só seguimos o Senhor. O Senhor é o nosso pastor. E Ele não nos faltará. Amém? Versículo 15. Agora tem que estar sentado, nem querer. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte, para o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, o que vem dizendo aqui a Bíblia? O irmão Marco falou sobre o cetro, né? Sobre o bastão que está com aqueles reis, e aqueles reis, quando eles baixavam o decreto, ele levantava o bastão, dando posição para o decreto, como se fosse um juiz. O juiz, ao fazer uma lei, ao determinar uma lei, ele bate o martelo. Quando ele bateu o martelo, não tem mais volta. Os reis, eles levantavam o bastão. Quando ele levantava o bastão, ele dizia que a lei tinha que ser cumprida. Mediante isso aí, e esses bastões, né, eram tirados da videira. A videira é simples, porém tinha galhos fortíssimos e servia para o aumento, o crescimento de si próprio. Diante da igreja temos um cabeça, esse cabeça é Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Mas no auxílio deste corpo, que somos nós, existem juntas e ligaduras, ligamentos, ou seja, o corpo em si, ele é impossibilitado de movimento, de coordenação motora. Ele existe uma ligadura, ou seja, um líquido, apto para movimentar o corpo. Quem é esse líquido? Quem é essas ligaduras a não ser as pessoas que Deus tem escolhido para o auxílio do corpo, não para estar em posição de liderança, mas para auxiliar o corpo. São as juntas e ligaduras, né?
ela serve para o auxílio, não para a posição de destaque. Nós vemos hoje, em contrapartida, um destaque enorme de pessoas fazendo célebre o nome deles. Ou seja, estão ainda em Babel. Vamos fazer célebre o nosso nome para que o nosso nome seja reconhecido por todos os anos, todas as décadas, né? Então, esse Babel, essa torre de Babel, ainda está hoje na atualidade. Pessoas que estão vivendo o estrelismo, né? O estrelismo ainda está em pauta hoje. A pessoa hoje, ela vive nessa condição. Nessa condição de estrelismo, né? Hoje, em contrapartida, as pessoas que tomam uma certa posição de destaque, e elas usam pessoas como marionetes, ou seja, elas se impõem às pessoas, as pessoas estão sendo monitoradas 24 horas. Certa feita, estava conversando com certa pessoa, um colega meu, um vizinho, e ele está alheio da instituição, está a parte da instituição, ele não está mais crendo. Aí eu comecei a conversar com ele, ele fez assim, eu disse a seguinte palavra para ele: irmãos, o estrelismo está tremendo hoje. Pessoas que vai pregar em determinado local, eles querem, antes de pregar, ele quer uma hospedagem, ele quer uma remuneração, né? E se não for uma remuneração boa e não tiver uma boa hospedagem, ele não vai pregar naquele determinado local. Ou seja, existe um estrelismo tão grande que ele diz: olha, eu pergunto a quantidade de pessoas que tem aí. Se não tiver a quantidade de pessoas que ele espera o seu entendimento, ele não vai. Porque ele não quer só o dinheiro, ele quer o ego dele. O emocional dele, o ego dele tem que ser exaltado primeiro, né? E isso Deus não quer, né? Nós vemos que na vida da igreja é diferente, né? Quando eu estava na instituição, eu sempre gostava de ser o melhor, dar o melhor, mas não é dar o melhor da palavra, é dar o melhor de mim. Né? Hoje nós vemos diferença, queremos dar o melhor da palavra. Quando a partida antes, outrora, eu não queria dar o melhor de mim, não. Se eu não pregar ao ponto de fazer alguém chorar, alguém pular ou falar em línguas estranhas, para mim não estou fazendo nada, eu estava triste na igreja. E hoje é diferente. Hoje o viver de Cristo é mais tremendo em nós, né? Hoje eu até falei com minha esposa, e tem uma dificuldade de falar com os irmãos, porque o viver lá é diferente do denominacional. Quando na denominação é muito fácil você pregar, você armar um esquema de pregação e pregar, é a coisa mais fácil do mundo. Mas hoje nós vivemos a espontaneidade. E essa espontaneidade, de uma certa forma, é difícil, porque você fala, não é aquilo que você programou, você fala aquilo que você está vivendo. Amém? Amém. E na cabeça, que é Cristo, é isso que nós vamos entender. Cristo, ele é o cabeça, nós temos que ver esse cristocêntrico, Deus aqui no meio, Jesus no meio, né, das nossas reuniões. Amém? Que Deus possa abençoar. Amém. Tive a oportunidade de nós estarmos aqui na minha casa hoje, né? E já fazia, sei lá, uns 2 meses que não reuni com Deus. Não é quase isso, né? E a gente não sabe da situação, né, que ele está passando, enfermidade, doença. E aí o irmão Mendes estava falando, né, que da soberania de Deus como cabeça da igreja. Na igreja a autoridade é Ele, né? E essa autoridade é transmitida a nós por todos os irmãos, né? A igreja, para ela exercer a autoridade de Deus, ela não vai conseguir se a autoridade estiver representada só em 1, 2 ou 3. É quando toda a igreja abraça a autoridade de Cristo, que a autoridade de Cristo ela é manifestada na igreja. De que forma? Quando os membros funcionam. Como é que eu sei que o meu corpo ele está expressando a autoridade da minha cabeça? É quando a minha cabeça ela consegue dominar todo o meu corpo. Por exemplo, se ela domina a minha mão, mas não está dominando meu dedo,
a autoridade da minha cabeça não está sendo exercida pelo meu dedo. Se o meu dedinho mindinho lá do pé não está obedecendo aos comandos da cabeça, então ele não está manifestando a autoridade da cabeça, né? A autoridade da minha cabeça não está sendo manifestada de forma plena no seu corpo. Então, a partir do momento que cada um de nós funciona, cada um de nós faz algo, né? Nós estamos manifestando, faz algo, em que sentido? Faz algo que o cabeça está nos mandando fazer. Irmão, aqui compartilhou algo muito importante. Porque quando nós estávamos na instituição, nós tínhamos sermões preparados nas nossas cabeças. Para chegar, e a maneira, os trejeitos, tudo, nós tínhamos tudo memorizado. Era muito fácil. Hoje em dia, nos cursos de teologia, tem uma cadeira de homilética, que ela é específica para ensinar o pregador a falar. Eu lembro de Moisés, o curso de teologia de Deus, irmão, é totalmente o contrário. Moisés sabia falar muito. Aí Deus levou ele para o deserto para falar com cabra. Passou 40 anos lá. Quando Deus apareceu para ele, disse: Senhor, eu não sei mais nem falar. Eu só falta de língua. Como é que pode um homem que foi criado nos palácios reais, segundo o ensino e a escola dos maiores pensadores da época, que era no Egito, um homem daquele era, vamos dizer hoje, era um formado, era um PhD, mas na hora que o Senhor precisou dele, o Senhor fez com ele: rapaz, eu vou fazer tu desaprender tudo que tu aprendeu, porque eu não quero nada que tu sabe não. Eu quero você. E pegou ele como? Sem saber falar nada. Eu vi um irmão brincando e disse assim: Moisés só sabia falar bé. Passou 40 anos falando com cabra. Mas foi nesse momento, irmão, que Deus usou Moisés, para que a glória não fosse de Moisés. A glória é de Deus. Aí Moisés diz assim: o que é que eu vou fazer lá? Você diz assim: quando você chegar lá, diga que o eu sou te mandou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? Moisés não era nada. Toda a formação de Moisés não era nada. Mas, irmãos, como é que a gente vai conseguir exercitar isso na igreja? Deixa eu aproveitar que o restinho de tempo que falta, convidar os irmãos para a gente ler Mateus, capítulo 16, do versículo 21. Até o 25. Os irmãos lembram que nesse capítulo 16 de Mateus é o capítulo onde na primeira vez Jesus fala da igreja, né? E aqui no versículo, a partir do versículo 16, o Senhor Jesus, Deus Pai, revela a Pedro, né? Que quem era aquele homem que estava diante deles, porque o povo dizia: não, ele é Elias, não, ele é João Batista, não, ele é algum dos profetas. Aí Jesus disse: e vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro foi revelado pelo Pai, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele momento estava sendo revelado para os discípulos a pessoa de Cristo, o cabeça. A cabeça, o cabeça estava sendo revelado ali. Mas a revelação não para no cabeça. Ela também é revelada onde? No seu corpo, né? Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. E aí Jesus disse: ó, Pedro, também eu te digo. Ó, a revelação não para, né? Ela continua. Também eu te digo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus revelou o cabeça para Pedro, e Cristo agora revela o seu corpo, que é a sua igreja, para os discípulos. E é uma revelação grandiosa, irmãos. É a revelação, talvez a mais grandiosa do Novo Testamento, porque a partir daqui, tudo que acontecer, irmão, no Novo Testamento se refere ao cabeça e ao seu corpo. Se a gente quiser entender não só o Novo Testamento, mas toda a Bíblia, sem enxergar Cristo e a igreja, a gente não vai entender nada na Bíblia. Porque toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, fala de Cristo e da sua igreja, né? Até mesmo no Antigo Testamento. Mas o interessante, irmãos, é a partir do versículo 21, o Senhor vai revelar como essa igreja ela é produzida e como essa igreja ela é edificada. O Senhor diz: eu vou edificar a minha igreja.
Mas como ele vai fazer isso? Aí versículo 21 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Vou parar aqui no versículo 21 por enquanto. A partir desse tempo, Jesus não tinha falado nada de ir para Jerusalém, de sofrer. Jesus não tinha falado. Aqui está dizendo, a partir desse momento, que Jesus revelou Cristo e a igreja para os discípulos, aí Jesus vai mostrar como ele ia produzir isso. Como ele ia produzir o seu corpo. Aí ele fala, ele tinha que ir para Jerusalém, sofrer, se abster, se entregar, se doar ele mesmo para a morte. Então, irmãos, o caminho de produção da igreja é o caminho do sofrimento, é o caminho da cruz. Sem cruz não há igreja. Amém. Se eu estou aqui, irmãos, na reunião da igreja, celebrando o meu nome, isso quer dizer que o meu nome não está na cruz. Porque se o meu nome estiver na cruz, meu nome está morto, né? Paulo, uma vez ele fala, né, que ele estava crucificado para o mundo e o mundo estava crucificado para ele. Ou seja, para o mundo Paulo estava morto e o mundo estava morto para Paulo. Porque entre Paulo e o mundo havia a cruz. Então o caminho de produção da igreja é o caminho de cruz. A experiência que Moisés teve, irmão, de 40 anos lá no deserto, desaprendendo tudo, é uma experiência de cruz. Deus estava pegando Moisés e jogando ele na cruz. É uma figura do nosso Senhor no Novo Testamento. Deus estava eliminando Moisés para que quando alguém fosse libertar o povo no Egito, não fosse Moisés, mas fosse o próprio Deus através de Moisés. Aí, irmãos, é disso que Satanás tem medo. Porque o maior prazer de Satanás, irmão, na igreja é ver o homem celebrando seu próprio nome, é ver o homem dominando, é ver o homem tendo autoridade, é ver o homem tendo glória para si. Porque para isso, irmão, não tem sofrimento não. É muito bom. É aquele caminho lá de Mateus 7, né? É o caminho largo, espaçoso. Tudo é fácil, tudo é bom, é emocionante. Onde é que é a cruz nisso? Pois é emocionante. Não, hoje o culto foi bom demais, foi emocionante. Eu cantei, eu chorei. Em toda reunião, não estou dizendo não, que na reunião não tem choro, não tem emoção, tem. Resumindo, né? Mas Resumindo, na igreja não existe oba-oba. oba-oba. Não existe. Não tem na igreja, então oba-oba. A igreja, para nossa carne, irmão, a igreja é monótona. É monótono. Irmão, chegar lá na reunião, cantozinho, ler a palavra. Não tem nenhum retetê, uma dança, Não tem atrativos. não tem um coral, não tem um jogral. Tem uma banda. Irmão, não tem uma banda. Vou dizer que não pode ter instrumento, tem irmão que dizer que nem instrumento pode, né? Não tem pregador oficial. Pois é, não tem um Silas Malafaia, não tem um Takayama, não tem um Marcos Feliciano, vai sair empolgado, tremendo. Ei, só tem um Marcos Paiva. Irmão, na igreja, irmãos, o que tem é cruz para nós. Que o Emanuel esteja na cruz. Amém. E isso, irmão, Satanás, ele odeia, irmão. Quando ele escuta isso, irmão, ele ri os dentes, porque é isso que Deus quer. Ele quer fazer a nossa natureza terrena morrer, o nosso eu morrer. Porque se o eu, Emanuel, estiver aparecendo aqui, Cristo não aparece. Ah, você quer aparecer? Então apareça aí, eu vou ficar aqui no meu canto. É isso que o Senhor fala. Ah, quer tá? Apareça aí. Os irmãos lhe idolatrar e eu ser colocado de lado, o Senhor não nos impede isso não. Mas o Senhor nos adverte. Ele vai nos advertir aqui na frente. Olha o que é que Satanás faz. É interessante, mas esse capítulo 16 de Mateus é um capítulo fantástico no Novo Testamento. Porque Pedro, versículos antes,
O que é que acontece com Pedro? Deus dá uma revelação. Irmão Manuel, Ô, meu irmão, olha, amém. perdoado, dá licença, né? Mas amém. Não, tem que sair. Obrigado pela visita. Tudo de bom, irmão. Amém, né? A paz e a graça. Se tiver melhor, a gente vai pra lá, viu? Tudo de bom, irmão. Tudo de bom. Deus abençoe. Paz e graça. Mesmo Pedro, que versículos antes tinha recebido uma revelação direta do Pai, e o Senhor elogiou ele, disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Olha o que acontece com Pedro agora. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar o Senhor. Porque o Senhor diz: ó, eu vou para Jerusalém sofrer. Você é bravo. Sofrer dos principais sacerdotes, dos escribas, né? Ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mas como é que pode? O Senhor acaba de dizer que vai edificar a sua igreja, agora está dizendo que vai morrer. Aí Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro estava cheio de boa intenção no coração, não estava, irmão? Queria o bem do Senhor. Não, Senhor, nada disso te aconteça, né? É por isso que tem um ditado que de boa intenção o inferno está cheio, né? O Senhor Jesus está correndo longe dessas boas intenções. Porque na nossa carne, irmão, a gente não quer ver os irmãos sofrer. A gente não quer ver ninguém sofrendo. Mas a gente tem que lembrar, irmãos, o caminho de edificação da igreja é um caminho de cruz. Se nós quisermos participar da edificação da igreja, devemos colocar na nossa mente que nós passaremos por sofrimento, por tribulação. Se nós adotarmos aqui o evangelho da prosperidade, irmão, nós vamos ter uma vida maravilhosa. Quem é que não quer ter um carro bom, uma casa boa? Certa vez eu vi num programa de televisão e o irmão dando testemunho que o Senhor tinha dado um avião, já tinha para ele. É bom, irmão, isso não é ruim não. Tenha compaixão de ti. Coisa mais terrível você não ter um jatinho. Tenha compaixão de ti. Esse negócio de ir morrer, dar os seus bens para os irmãos mais pobres, onde é que isso existe? Né? Isso é Pedro aqui nesse momento. Mas aí foi o que Jesus falou para ele. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: foi o que o Senhor disse para Pedro, irmão? Irmão, que coisa tremenda isso aqui. Quem estava por detrás de Pedro, irmãos, era Satanás. Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Olha a diferença. Arreda Satanás. Aí que a gente não pode, irmão, se vangloriar, porque hoje o Senhor está me dando uma revelação grande hoje, irmão. Aí o Senhor dá uma revelação grande para o indivíduo. O pessoal passa o resto da vida idolatrando essa pessoa. Mas não lembre, irmãos, que essa mesma pessoa ela pode amanhã ser usada por Satanás. Porque eu, irmão, não sou nada. Ah, porque o Senhor me deu revelação, eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu não sou nada, a revelação não é minha. Se eu for para a minha carne, irmãos, quem vai falar na minha boca é Satanás. Se eu estiver no Espírito, quem fala na minha boca é o próprio Senhor. Aí o Senhor falou: arreda Satanás. Tu és, olha aqui, irmão, que coisa tremenda. Pedro, tu és Pedro. Tu és pedra. E sobre essa pedra, que na verdade era a revelação, mas Pedro era o quê? Era uma pedra de edificação. Olha o que é que Pedro se tornou no versículo 22. Tu és para mim pedra de tropeço. Mudou demais, né? Os poucos versículos aqui não foi nem 20. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Na hora, irmãos, que o Senhor quer nos levar para a cruz, irmãos, Satanás, ele usa até aquelas pessoas que recebem a revelação de Deus. Usa até essas pessoas. E aí, irmãos, aí vem o caminho para a edificação da igreja. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O caminho, irmão, de edificação da igreja é um caminho de cruz, um caminho de morte, onde o eu. Aí versículo 25: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, acha-la. Glória a Deus. Irmãos, que diferença, né? Desse evangelho aqui para o evangelho da prosperidade.
perder a sua vida. Né? Lá se fala que você tem que ganhar, né? Você tem que exigir de Deus, e Deus tem que te dar bens materiais, porque você tem que prosperar. Aqui o Senhor está dizendo, você tem que perder a sua própria vida. Se você perde, você vai achar. Então, irmãos, que cada um de nós entenda que o caminho da igreja é um caminho de negação, de rejeição a si próprio, de rejeitar os nossos próprios projetos, de rejeitar as nossas próprias ambições. Nossa, eu lembro no começo quando a gente estava reunindo lá na casa do Marco, eram tão poucos irmãos, né? Gatinho pingado. Hoje o Senhor tem tantos irmãos, está faltando irmãos hoje aqui. Aí, irmão, Satanás pode vir no coração de qualquer um de nós. Olha aí, como vocês estão bem, como vocês estão progredindo. Vocês são bons, viu? Vocês são bons. Parece Nabucodonosor, né? Olha, o império que eu construí, nada disso aqui, irmãos, é esforço nosso, é fruto nosso. É fruto da misericórdia de Deus, Glória a Deus. do amor de Deus por nós. Eu estava falando para o Marco, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não deve pregar o Evangelho, nós devemos, e nós estamos sendo muito faltosos nesse aspecto, de sair nas ruas, nas casas, pregar o Evangelho. Mas, irmãos, percebam uma coisa, eu particularmente, eu não saí para canto nenhum ainda, em um ano que estou reunindo com os irmãos. Olha, quantos irmãos estão hoje na minha casa? Se eu ter levantado um dedo. Só aqui em Fortaleza. Pois é. Fora os irmãos lá em Campos Sales, em Amontada, em Quixadá, em Guaiúba. E a gente está fazendo o quê, irmão? Nós não estamos fazendo nada, porque é Deus que está fazendo, irmão. Deus é quem está fazendo. Por quê? Porque o Senhor está nos mostrando que a nossa posição é na cruz. É sendo anulado. O Emanuel não aparecendo, o Marcos não aparecendo, mas a igreja como um corpo aparecendo. Amém. Porque quando a igreja como um corpo aparece, quem aparece é o próprio Senhor. Né? É o próprio Senhor. Então, assim, esses meses agora, 3 meses que eu estou enfrentando uma situação de prova, eu tenho aprendido mais, irmãos, o que é sofrimento. E eu tenho um hino, que é do Inário da Árvore da Vida, que eu achei esse hino lindo, sabe? Ele diz assim, se o vinho ele não for esmagado, se a uva não for esmagada, ela não dá vinho. Se o azeite não for pilado, ele não... Se a azeitona não for pilada, ela não dá azeite. Se eu não for esmagado, eu não produzo nada espiritual. Se o grão de trigo não caído na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, produz muito. Então, irmãos, assim, eu tenho louvado o Senhor até. Porque eu estou passando por isso que eu estou passando. Não é fácil. Não é fácil. Porque quem que gosta de sofrer? Ninguém. Mas até o que eu amo em mim mesmo deve ir para a cruz. Para que sobre só Cristo em mim. Para que um dia eu tenha a mesma oportunidade de dizer como Paulo, já não sou mais eu quem vivo. Eu já estou totalmente morto na cruz. Mas é Cristo Glória que vive a em Deus. mim. Glória a Deus. Glória a Deus. E é para isso que serve, irmão, a minha doença. Os sofrimentos que os irmãos passam no dia a dia. Tem horas que eu pergunto, Senhor, mas por que, Senhor? Aí o Senhor sempre me traz à mente João 9. Perguntaram para o Senhor por que aquele cego era cego, se eram os pais dele ou era ele que tinha pecado. O Senhor disse, nem foi os pais dele, nem foi ele, vocês não estão vendo.
Ele é cego para que nele seja manifestada a glória de Deus. Se eu estou doente, irmãos, é para que em mim seja manifestada a glória de Deus. Glória. Aleluia, Senhor, glória a Ti. Por isso que nós passamos por provação, dor, tribulação. Porque a minha meta não é ser saudável nesse mundo. A nossa meta não é ter nada de muito bom. Irmãos, pode ser que nós tenhamos. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter bens materiais, um carro bom, uma casa boa, saúde boa. Mas a nossa meta não é essa. A nossa meta é uma coroa de glória. A nossa meta é reinar com o nosso Senhor. E se for necessário, irmãos, nós perdemos tudo nesse mundo. Os bens materiais, o carro bom, a casa boa e a nossa saúde, por causa da glória, irmão, nós precisamos perder. Se o nosso coração não estiver preparado para rejeitar essas coisas desse mundo, para achar que na hora que eu estou passando por provação, eu tenho, não, eu vou rejeitar esse Senhor, que Deus é esse que não me dá minha saúde. Se eu estiver assim, irmãos, eu não vou reinar com eles. Eu não vou receber a coroa da glória. Os irmãos cantaram o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu confesso, irmãos, eu tenho andado com a morte na minha sombra, acho que há todo esse tempo, né? Mas o Senhor lá, Davi, ele fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Amém. Então, irmãos, que peço a oração dos irmãos mais uma vez, que nesse vale de sombra de morte, eu possa sempre me lembrar que o Senhor está comigo. Amém. Em Oséias 6 diz assim: vim que tornemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Faz a ferida, mas ligará. Tudo depende do Senhor. Já começou a reunião dizendo que faz cair chuva sobre os bons e sobre os maus da terra. Assim como faz cair chuva sobre os bons e os maus da terra, o Senhor faz a ferida, mas Ele sarará. Amém. Ele sara. Porque tudo depende do Senhor. Né? Nós somos apenas canais em Suas mãos, Deus apenas nos usa pela Sua infinita misericórdia, mas Ele faz a ferida, mas Ele que sara. Amém? Somente Ele. Amém. Então, assim, nós, voltando para a questão da igreja, que o nosso coração, ao chegar nas reuniões, não seja objetivando uma emoção que a gente vai ter aqui durante 2 horas ou mais, ir para casa com aquela emoção e amanhã a nossa vida é a mesma, né? Mas, irmãos, é muito mais proveitoso que nós cheguemos na reunião e, sei lá, um irmão fale, talvez ele nem saiba falar direito, gaguejando, mas aquela palavra, ela entre nos nossos corações e nos transforma. E amanhã nós não seremos as mesmas pessoas que nós somos hoje. Não houve oba-oba, como o irmão falou, não houve emoções extremas, mas houve edificação. Houve a palavra do Senhor. E a única coisa que nos edifica é a palavra do Senhor. Né? E não cheguemos aqui querendo ser cantores na igreja, fazer apresentações, belas pregações, mas que o Senhor Ele transforme o nosso vida, Ele transforme a nossa vida. E para que isso seja possível, Ele tem que negar a nós mesmos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? Existem tantos renomados homens de Deus por aí, né? São chamados, como os irmãos compartilharam, fazem até exigências para pregar e tudo. O que o Senhor nos pede é que nós neguemos isso, negar nós mesmos, para que eu não tenha honra e glória na igreja. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Eu queria só já que está tanto tempo sem reunir, eu queria só abusar um pouquinho dos irmãos. Gostaria de convidar os irmãos para a gente cantar o hino da harpa
no 141. Ó, reverendo. Eu sou muito tocado, irmão, por esse hino, sabe? O violão aí, irmão. Ele começa dizendo assim: aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Nós lemos no Salmo 23, né? Tá cadeirinha Mas boa assim, pra deitar-me. filmador, viu? Cadeirinha boa pra quem vai filmar. Boa, Só né? diz assim: deitar-me faz sobre parte dos verdejantes, né? Mas a nossa vida nem sempre é sobre em pastos verdejantes, né? O pessoal do filmando tem um trigo, né? Pra Pelas comer. veredas da justiça por amor do seu nome. Mas também fala lá que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Aí aqui diz: aonde guiar o Senhor? Vamos guiar qualquer lugar que nós formos, independente se é um lugar bom, independente se é uma experiência boa ou ruim, mas se nós temos o coração de seguir o Senhor, né? Nós podemos ter esse coração de seguir sempre o Senhor, independente de se o caminho ele é sofrido ou ele é bom, né? Independente disso, que nós prossigamos. Amém. Ó. E meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, como ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és-me bem curvo, meu Jesus. Acho prazer em seguir essas imagens mais sofrer. Doce caminho que eu querer, posso me dar obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és em tudo, meu Jesus. Aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz.